E agora a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente falou, né, do lar como um ambiente de honra, e agora a gente vai falar o lar como um ambiente, um lugar, o lar seguro e de aceitação. Em Atos 2,46 diz: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A primeira vez que eu li, eu já vi que era Atos, né? Então, a Bíblia já traz aqui que todo ajuntamento de segurança e aceitação tem o Espírito Santo. Amém? Porque em Atos ele estava falando da vinda do Espírito Santo, né? Então, participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a nossa casa não é esse lugar de aceitação, esse lugar de paz, né? E tantas coisas começam a acontecer. Eu não lembro exatamente eu estava vendo um podcast de uma cristã, né, que eu sigo, com o Jesus Cop, sabe? E ela estava falando do processo de conversão dela. E ela estava falando que na família dela, eles não eram cristãos, assim, devotos. E toda vez que eles iam tomar uma refeição, eles brigavam por algum motivo. Eles brigavam e aí gerava maior confusão, eles comiam depois e iam embora. Então era aquela refeição ingrata, sabe? Sem sentido. E ela falou que depois que ela aceitou Jesus e tal, ela se casou e ela começou a viver uma nova cultura de família. E aí ela se pegou inventando motivos para brigar, para que a refeição ficasse turbulenta, para meio que tipo assim, sabe? Aí ela começou a fazer isso e ela pensou, gente, por que eu estou fazendo isso? Porque era uma cultura que na família dela tinha sido impregnada, ela precisava quebrar aquela iniquidade, aquela raiz. E aí ela falou assim, pera, a gente fala muito, né? Não vou fazer o que os meus pais fariam e tudo mais, e acaba fazendo, acaba indo nisso. Então, quando a gente tem que criar um lar de segurança e aceitação, a gente precisa se posicionar, porque nem sempre vai ser fácil. Nem sempre é tipo, gente, é só sentar sem celular, vamos tomar uma refeição. Não, tem que ter muita intencionalidade, tem que ter muito posicionamento, tem que ter muito da presença de Deus. É muito engraçado, porque quando a gente pensa em família, quando a gente fala de aceitar, é entender que as nossas diferenças, elas nos tornam únicos, né? Então a sua família é muito diferente da minha, e é isso que torna a sua família única, a minha família única. E você é muito diferente dos membros da sua família, é isso também que torna a sua família única. Eu lembro que lá em casa, meu pai mora na Bahia, meu pai nasceu na Bahia, a família do meu pai mora lá, e eu sou de Minas, né? E, gente, a casa do meu pai, ela é tipo assim, umas 13 horas, Raquel foi lá, 13 horas da casa que a gente morou. Então meu avô mora 13 horas, e meu pai, ele não gosta de viajar de avião. Ele fala que é porque ele não gosta, no fundo é porque ele tem medo, e a gente finge que não sabe. E a gente viajou a vida toda, 13 horas de carro, tipo assim, 2 vezes por ano, ida e volta. E assim, a gente acostumou, né? A Raquel foi lá a primeira vez, gente, meu Deus, parecia que... Não, deixa eu só contar sobre isso. Eu fui lá, né? E aí a ida foi tranquila. Aí, gente, eu passei mal na volta, passei tanto mal. Aí a mãe dele falou assim, fica tranquila, depois que eu casei com seu sogro, né, que é o pai do Elton, eu passei mal por 10 anos indo pra Bahia. Você tá no seu 9º ano, não, Gente, moça. a Raquel nasceu em São Paulo, sabe? Granola, açaí com leite em pó. Aí ela chegou lá na Bahia, a minha avó assim, prova essa farofa de jacaré aqui, vamos ver. Gente, Aí, eu fiquei assim, meu Deus. primeira vez lá ficou doente, então assim, O que eu vou comer? né? Aí eu só tomando água assim, ó. Mas deu tudo certo. Mas eu lembro que nessas viagens, é interessante que o meu pai, ele é um cara que ele gosta de silêncio. Meu pai é um cara que gosta de silêncio. A minha mãe gosta de um estilo de música. Eu gosto de um, meu irmão de outro, minha irmã de outro. E a gente sempre brigava, porque todo mundo queria ouvir música no carro. Ninguém podia ficar de fone, mas todo mundo queria ouvir música. E eu lembro que a gente brigava, e aí a gente, tipo assim, nunca chegava num acordo. E eu lembro que uma vez a gente falou assim, quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo botar um pouquinho a música que quer, depois coloca o outro. E a gente fez isso. A viagem tinha 13 horas. O que aconteceu? Durou 15 minutos. Porque ninguém aguentava, entendeu? Mas aí a gente falou assim, não, vamos tentar de novo. E a gente fez uma vez, nunca mais fez, mas a gente tentou. Quando eu penso num lugar de aceitação, num lugar seguro, eu penso não numa família que pensa igual, mas eu penso numa família que entende que as diferenças também vão glorificar Deus. Então assim, não é sobre você ter todo mundo da sua família falar igual a você, todo mundo da sua família ser igual a você,
Mas é sobre você entender que nós somos diferentes e está tudo bem, né? Tipo assim, você não vai gostar do que eu gosto, você não vai pensar do jeito que eu penso, mas a gente está junto, mas a gente anda junto, né? A gente estava naquele carro ali e a gente podia até pensar diferente, mas a gente estava indo para o mesmo lugar. A família é o mesmo princípio. Talvez você até pense diferente, mas nós estamos indo para o mesmo lugar, então a gente tem que permanecer junto. E a mesma coisa para a família espiritual. Você às vezes não se dá bem com quem está aqui, às vezes você não sabe o que outra pessoa está falando, mas nós estamos indo para o mesmo lugar, então nós vamos permanecer juntos. E esse é um ambiente de aceitação, um ambiente seguro, tá? Então, antes a gente pensar assim que você não aceita quem é igual a você, quem é igual a você não precisa aceitar. Então, quando a gente fala de aceitação e de um ambiente seguro, é assim, na nossa família nós precisamos ser abertos para sermos diferentes. Estou falando de opiniões, né? Assim, lógico, o que a Bíblia diz, não pode ser diferente. Mas assim, se você gostar de algo, você pensar de uma outra forma, você ter um sonho diferente, isso é um ambiente seguro, um ambiente de aceitação também. Sim, e aí ele falou um pouco sobre aceitação e no começo, né, eu trouxe a questão de que você precisa ter um posicionamento para transformar o ambiente da sua casa, falando também sobre segurança, porque muitas vezes as pessoas não se abrem uma com as outras dentro de casa porque não se sentem seguras. Em Salmos 35 diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então, a gente vai ter momentos tristes, né? A gente diz muito sobre isso, que família é família quando está chorando, quando ganha alguma coisa, quando está tudo bem, quando está desafiador. Mas é um lugar seguro, porque você se sente parte. E o que eu queria também trazer é que muitas vezes, para você, a sua casa, ou às vezes o ambiente da sua família pode ser até um lugar bom, mas é um lugar que você não consegue abrir o seu coração. Tudo bem você não conseguir abrir o seu coração para algumas pessoas, mas para a sua família você precisa, porque além de ser algo que Deus nos ensina a viver em família, né, é algo que vai aliviar o seu coração. Como que você vai para casa e não se sente em paz, né? Não se sente assim tranquilo para compartilhar o que está no seu coração. Então isso é muito importante. E 1 Coríntios 13:13 diz: assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. A gente precisa desse amor. Esse amor é o que molda essa atmosfera de segurança, né? Então a gente precisa muito dessa questão do amor. O amor que você sabe os podres, né? O ruim de tudo das pessoas que estão ali na sua casa, você vê ela no dia a dia, né? Então assim, você precisa de muito amor e você vai ter esse amor, né? No dia a dia. Sim, eu lembro que lá em casa a gente somos 3 irmãos. Quem que tem irmão? E gente, quem que é irmão mais velho? Quem é irmão mais novo? Deus abençoe os irmãos mais novos aqui, né? Mas eu sou irmão mais velho. E eu lembro que assim, a minha irmã e meu irmão, eles são adotados, entendeu? Eles não são, mas na minha cabeça eles são. Então assim, o contato da minha irmã até hoje já sabe como adotada. Por quê? Porque a gente brinca, a gente zoa, né? E eu lembro que eu sempre fui o cara que zoou muito, brincava muito com eles, de tudo. Eu lembro que um dia, meu irmão, ele veio conversar comigo, e aí ele falou assim, cara, e tal, eu sempre pegava muito no pé dele, falava, João, você precisa abrir seu coração pra mim, você precisa contar e tal, pra gente caminhar junto, eu preciso saber o que está passando e tudo. E ele falou uma coisa que doeu muito em mim, ele falou assim, cara, eu não consigo me abrir pra você, porque eu não sei como você vai reagir, eu tenho medo de você rir do meu problema. Né? E eu fiquei, na hora eu pensei assim, às vezes a minha brincadeira, né? Às vezes o meu jeito assim, de demonstrar amor até, às vezes isso eu estou causando nele um medo. E na nossa família, às vezes a gente tem medo de se abrir, porque a gente tem medo da reação das pessoas, sabe? E eu penso muito assim, eu tenho que fazer com que a minha casa seja um ambiente seguro. Então se eu quero que ali seja um ambiente de sinceridade, eu preciso ser sincero. Se eu quero que a minha casa seja um ambiente de humildade, eu preciso ser humilde. Então às vezes a gente tem ali essas brincadeiras, a gente tem, né, um nível ali de amizade, de família mesmo, mas a gente precisa ser aquilo que a gente quer ver na nossa casa, sabe? Então quando a gente fala sobre a nossa família, né, os nossos filhos, né, fala assim, eu queria que meu filho se abrisse para mim, sabe? Alguma vez você já deixou o seu filho ver você ser vulnerável, sabe, diante de Deus? Sabe, às vezes a gente passa essa imagem de perfeição assim, nossa, meu pai nunca chorou, meu pai nunca teve problema, se eu abrir meu problema para ele, ele não vai entender, né? Então a gente ser sincero, né? A família ela nunca vai ser perfeita, e a gente precisa entender isso, mas nós podemos e nós precisamos nos esforçar para que ela seja um ambiente melhor, um ambiente de aceitação, né? E nós precisamos conversar. Sim, e nunca ter
medo dos diálogos difíceis, né? Aquele precisamos conversar, que a gente quer fugir tanto, né? Eu acho que uma das coisas que mais ajudou no nosso relacionamento antes da gente chegar mesmo no casamento em si, foi toda essa questão de conversar, porque eu e o Elton, a gente é muito diferente, tipo, em vários sentidos, pensamentos, ideias, até hoje, né? Mas uma das coisas que eu tinha medo era quando ele falava, a gente precisa conversar. Ele falava sério, daí eu ficava, ai meu Deus, ele vai terminar comigo. Pensava um monte de coisa. Mas era muito assim, importante, porque às vezes eu falava, nossa, eu não preciso falar nada com você. Mas aí quando começa a falar, sempre tem uma coisa para falar. Então eu acho que isso serve não só para a família e instituição, mas para a família espiritual mesmo, sabe? Às vezes você está com uma dificuldade com o irmão do culto, da igreja, porque acontece alguma coisa no culto, você já acha que ele está olhando para você meio torto e tudo mais, aquilo vai acumulando no seu coração, até o momento que você não vai mais na igreja, você se distancia do Senhor por conta de uma pessoa que você nem sabe exatamente se ela tem algum problema com você ou não. Então a gente precisa parar de fugir desses diálogos difíceis, né? E para começar, a gente precisa entender que para vivermos um lugar de aceitação e segurança na nossa família, existem 3 bases, que a nossa família precisa estar com uma fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. Então, a fé, a esperança e o amor. Esse alicerce vai criar os fundamentos da sua casa com segurança e também esse acolhimento, esse amor de aceitação. Mas como todas as famílias e as situações, a gente tem vários problemas no meio do caminho, né? Que são coisas difíceis, coisas que precisamos passar. E aí o Elton vai trazer algumas questões também que a gente pode vencer. Por mais que a gente saiba que a gente tem a fé, que a gente tem a esperança, que a gente tem o amor, tem dias que a gente não consegue ver a esperança mesmo. Tem dias que o amor é uma decisão ainda um pouco mais difícil, né? E é isso. E a gente conhece a frase, né? A nossa família é o nosso maior patrimônio. Se a família vai bem, tudo vai bem. Mas se a família vai mal, nada vai bem. Então a gente precisa cuidar da nossa família. Gente, a pior coisa que tem é quando você olha alguém que tem sucesso. Sabe, a pessoa, ela tem muito dinheiro, ela tem sucesso. Mas você olha a família dela é um caos. Você olha a família dela é tipo, terrível, entendeu? A pessoa, ela focou tanto em alguma coisa que ela perdeu a única coisa que realmente importava na vida dela. Então você vê pessoas que gastam a vida para construir impérios, mas não gastam a vida para construir família. Isso é muito triste. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Família não é fácil, gente. Mas a gente não está aqui porque a gente quer uma vida fácil. Nós estamos aqui porque nós queremos uma vida abençoada, amém? Então se você quer ter uma vida fácil, se isola, né? Vai viver numa ilha. Mas se nós queremos fazer o certo, nós precisamos investir na nossa família. Isso tem a ver com enfrentar problemas. Tem conversas difíceis, como a Raquel falou. Deixa eu só falar uma coisa que também, muitas vezes a gente acha que a família é uma coisa separada. Tipo, eu tô na igreja, eu tô servindo. A minha família tá uma bagunça, mas eu tô na igreja, eu tô servindo. Mas a igreja, ela é a continuidade daquilo que você está vivendo na sua família. Ela precisa ser assim. E aí uma coisa que me marcou muito é que assim, a gente, né, tem pouca experiência. A gente tá casado só há 2 meses. Mas quando a gente assumiu o ministério de adolescentes, o ministério veio assim muito forte na nossa vida, tipo, muita coisa, a gente nem conseguia sair, conversar direito, e começou a atropelar muitas coisas, né? E aí várias pessoas maduras que foram conversar com a gente, trouxeram essa questão da gente cuidar da nossa família, a família que a gente estava indo construir, que era, no caso, eu e o Elton, nosso relacionamento. E aí, uma dessas pessoas trouxe uma perspectiva, né, sobre... Quantos conhecem o pastor Luciano Subirá? Muitos, né? Bem referência, né? Principalmente nessa questão de fé e tudo mais. E ele falou que teve uma vez, né, falando sobre família, que um casal da igreja dele falou que precisava conversar urgente com ele e a esposa, porque senão eles iam terminar. Tipo, eles iam divorciar, na verdade. Eles iam divorciar. Tipo assim, olha, pastor Luciano, se você não conversar com a gente, essa noite a gente vai divorciar. Ele pensou, ele já tinha programado de sair com a esposa dele à noite, algo que ele não fazia há muito tempo. E ele pensou assim, se eu não cuidar do que está em mim, como que eu vou ter autoridade, força e energia para ministrar da vida dessa pessoa? E outra, como assim, né? Dependendo de uma pessoa para se divorciar, o que está acontecendo?
E aí ele mandou uma mensagem para esse casal e falou assim: olha, eu já tinha programado algo com a minha esposa e eu priorizo muito o que está acontecendo na minha família. Eu entendo a sua situação, mas se você quiser, amanhã, no primeiro horário da manhã, eu consigo conversar com vocês. E aí ele ficou meio aflito, mas ele mandou essa mensagem porque ele sentiu o Espírito Santo falando, né? E aí no dia seguinte, ele recebeu uma mensagem desse casal que estava prestes a divorciar. E eles falaram assim: olha, a gente ficou tão impactado com você não ir lá falar com a gente, porque você preservou uma noite no cinema com a sua esposa, que isso já fez a gente refletir, a gente nem conseguiu dormir pensando nisso, e hoje, eu vindo conversar aqui com você, eu já estou com o coração mais aberto. Então assim, a gente precisa cuidar daquilo que está dentro da gente, daquilo que está no nosso dia a dia, porque isso afeta completamente o nosso ser igreja, né? E como que a gente pode vencer as dificuldades que aparecem na nossa família? Como que a gente pode vencer, às vezes, as pedras que estão no meio do caminho? A primeira coisa é enfrentar com sinceridade todos os problemas. 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isaías 41,10 fala: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os problemas da sua casa podem ser resolvidos, amém? E eu gosto sempre de falar assim, de pensar que a gente tem que ser menos espiritual. Isso que a Raquel falou: ai meu Deus. Mas calma, vou explicar. Às vezes a gente precisa ser menos espiritual, porque a gente terceiriza, tenta colocar na mão de Deus coisas que são responsabilidade nossa. Igual falou aqui na primeira mensagem, né? Às vezes assim, minha família está com um problema, o que eu vou fazer? Vou pegar domingo e vou no monte, vou passar o dia orando. Não, gente, sua família está com um problema, vai fazer um almoço em família, entendeu? Minha família está com um problema, vou morar na igreja. Não, sua família está com um problema, tira um fim de semana para cuidar da sua família, né? Então às vezes a gente está terceirizando e colocando para Deus, porque na verdade nós estamos fugindo dos nossos problemas, né? Não, estou deixando na mão de Deus. Se não resolver, a culpa é de Deus. Não, se não resolver, a culpa é sua, que não está assumindo a posição de alguém que é responsável pelo que acontece na sua casa. Uma vez meu pai, ele falou uma coisa muito forte, ele falou assim: às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é marcar um almoço. A coisa mais espiritual que você pode fazer é ter um tempo junto. Uma vez a gente foi no jogo, meu pai assim, ele fala que ele é cruzeirense porque ele gosta de azul, mas ele não gosta de futebol. E meu pai pastor, gente, tradicional, meu pai assim. Aí um dia a gente foi no estádio, e a gente ficou bem na torcida organizada do Cruzeiro, pastor. Não sei se você já teve essa experiência, mas assim, acho que eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. E eu fiquei com vergonha até de ver o jogo, porque eu sabia que meu pai estava lá, entendeu? Eu pensando assim, gente, se esse cara soubesse que o pastor estava do lado dele, ele não estava fazendo isso que ele está fazendo. E eu lembro que meu pai saiu de lá traumatizado. Eu via na cara dele que ele pensou assim: isso é futebol? Meu Deus, não quero. Saiu de lá, vou fazer uma aula de golfe, não sei. E eu lembro que a gente saiu de lá daquele jogo e tal. Só que eu estava muito empolgado, porque eu amo e tal, e meu pai não gosta tanto, né? E eu estava assim, eu acho que meu pai nunca mais vai me trazer e tal e tal. Meu pai falou assim, ele falou, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou uma coisa assim: amei o nosso dia hoje. Tipo assim, o dia que você quiser voltar é só falar. Eu falei, gente, meu pai traumatizado falando isso e tal, meu Deus. Mas aí, voltei lá várias vezes, nunca com meu pai. Mas a gente fez várias outras coisas juntos. E uma vez ele virou para mim e falou assim: olha, todos os nossos momentos juntos, não era só dois amigos saindo. Às vezes era eu resolvendo um problema que estava tendo em casa, né? Às vezes era faltar um culto para resolver uma coisa. Faltar um culto, sair do culto e comer um lanche. Ah, é só uma janta. Não, é um momento que a gente está enfrentando um problema. Sabe, às vezes tem uma conversa difícil, mas às vezes é só um momento para realinhar o nosso coração, né? Às vezes o que a gente precisa não é nem uma discussão, uma briga. O que a gente precisa é de uma refeição. Tudo se resolve na mesa, com um bom churrasco, né? Tudo dá para ser resolvido. Então, enfrentar os problemas e não ficar terceirizando, colocando na mão de Deus. Outra coisa aqui é pedir sabedoria para Deus. Eclesiastes 7,19 fala assim: a sabedoria torna um sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Gente, a sabedoria, você ser uma pessoa sábia, é melhor que você ser um guerreiro, é melhor que você ser uma cidade com muros, ser uma pessoa sábia. Sabedoria tem a ver com o que você fala, tem a ver com como você fala,
tem a ver com como você se porta. Gente, sabedoria é muito interessante porque às vezes a gente fala uma verdade, mas é tão assim na hora errada, é tão do jeito errado, que a verdade ela começa uma briga, né? Tipo assim, é algo que a gente precisa ouvir, mas é falado de um jeito tão sem amor, que a gente fala assim, não, aqui, vamos começar uma briga aqui. Sabe, então sabedoria tem a ver com você não ser aquele que acende a fogueira, mas ser aquele que apazigua o fogo, acalma a situação. A sabedoria é falar a verdade em amor. Ser alguém sábio, sabe, tem um problema na sua casa, você não se desespera, você sabe que Deus pode resolver. Você sabe que tem alguém no céu, que Ele tem a resposta para qualquer situação que a família esteja passando. Então pedir sabedoria para Deus. Isso tem a ver muito com dependência dele, porque você não vai resolver todos os problemas de uma hora, né? Então, tipo assim, quando eu sou uma pessoa muito perfeccionista, muito assim, olha, se tem alguma coisa de errado, tem que consertar na hora. E aí, tipo assim, toda vez que eu encontrar o Elton, eu fazia uma listinha de coisas que eu queria conversar com ele pra consertar. Só que eu não falava, tipo, num ambiente, eu só falava, tipo, tá, como se fosse um checklist, sabe? Tipo, não gosto quando você faz isso, aquilo, tipo, zero sabedoria, né? Zero. E, tipo assim, aquilo lá só piorava, porque ele ficava com mais ranço de mim e, tipo, nunca adiantou. A gente ia no cinema, aí eu dirigindo ela do meu lado. Então, tem que melhorar isso aqui e aquilo ali. Eu tô assim, eu só quero ver um filme, cara. Eu era muito racional, assim. Só quero ver um filme. Eu era muito racional nesse sentido, no começo do namoro. E era muito difícil, muito difícil. E aí, depois, eu fui entendendo que, tipo, não era pela minha força do braço que eu ia resolver as coisas. Tipo assim, eu sempre tive muito isso na minha mente. E aí, às vezes, eu orava, fiz isso várias vezes. Eu falava, Deus, o Senhor sabe que eu preciso conversar isso com o Elton, isso tá me incomodando. Então, tipo assim, me ajuda a ter um tempo para eu falar com ele. E aí, eu lembro um dia que a gente saiu e tudo mais, e aí do nada ele começou a falar um pouco sobre esse assunto. Daí eu falei, obrigada, Jesus. E aí eu fui lá e falei. Então, tipo assim, a gente precisa ter sabedoria. Não é só querer, como o primeiro ponto, resolver os problemas com sinceridade. Não é tanta sinceridade assim, né? Tem que ter um equilíbrio. E aí o segundo ponto já vem com equilíbrio, que é a sabedoria. E o terceiro é ser uma pessoa verdadeira. Ser uma pessoa verdadeira. Números 32:12 fala assim: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Gente, isso aqui é muito bonito, né? Integridade de coração. Então, ser uma pessoa verdadeira, sabe? Às vezes, não vai estar tudo bem. E não está tudo bem, não estar tudo bem. E a gente não pode fingir que está. Sabe, então assim, chega no culto aqui, a gente falou mais cedo, né? Chega no culto aqui, nossa pastor, minha família está ótima. Ontem a gente teve um tempo junto, só não conta pro pastor que foi um tempo de UFC junto, né? Esquece essa parte, mas foi um tempo junto, entendeu? Gente, isso é muito ruim, então ser uma pessoa verdadeira. Sabe, uma coisa que eu aprendi, que eu sempre falo também, assim, na discussão ou numa conversa, como ter uma conversa difícil, você nunca fala para a pessoa assim, olha, eu não gosto que você faz isso. Por quê? Porque quando uma coisa que a pessoa faz, a pessoa fala assim, não, mas eu não faço isso com essa intenção. Eu não faço isso pensando que vai te machucar. A conversa é assim, quando você faz isso, eu me sinto assim. Sabe, então assim, mesmo que não seja a intenção da pessoa machucar, é como eu me sinto. Então eu falo assim, olha, quando você fala desse jeito, eu me sinto mal. Não, mas não foi a minha intenção. Tudo bem, mas é como eu me sinto. Sabe, a gente, às vezes a nossa conversa em casa não é sobre como você quer falar, é como a outra pessoa vai se sentir se você falar desse jeito. Então, às vezes a sua intenção nunca é ser grosso, nunca é ser mal, nunca é ser ruim, mas às vezes a pessoa se sente assim. E, gente, a comunicação, ela é sempre culpa de quem comunica. Então, quando você fala uma coisa e outra pessoa não entende, a culpa é sua. Quando você fala uma coisa e outra pessoa se sente ignorada, se sente mal, não se sente amada, a culpa é de quem fala. Então, sempre pensa assim, na minha casa, como que eu estou fazendo as outras pessoas se sentirem? Sabe, como que eu estou passando para elas o que eu estou sentindo? Então, ser uma pessoa verdadeira, olha, hoje eu não estou bem, ora por mim, hoje eu estou legal, deixa eu orar por você. Então, duas coisas também para a gente se lembrar. Ter uma família saudável vai levar tempo para estabelecer confiança e a manutenção é contínua. Então vai levar tempo e é uma coisa contínua. Gente, se até o seu celular às vezes você precisa consertar ele algumas vezes, quem dirá a nossa família, né? Quem dirá a nossa casa? A gente casou e aí ganhou um carro, pastor.
top, ganhei um carro do meu pai, glória a Deus, meu pai me deu um carro, legal. Mas ninguém me fala o tanto que carro suja. Suja muito. E aí, né, meu pai, ele é o cara mais assim, usar a palavra chato, né? Ele é o cara mais chato com limpeza de carro que existe, mas eu só fui descobrir isso agora. Então assim, toda vez ele fala assim, ó, o carro tá limpo, e aí? O carro tá limpo, o carro tá limpo. Eu falo assim, pai, eu tô bem, obrigado por perguntar. E não, o carro não tá limpo. Vai limpar o carro, andar com o carro sujo. Eu falo assim, pai, calma, meu Deus. Mas assim, é uma coisa que é uma manutenção que tem que ser contínua. Podia ser uma vez na vida, mas não é. Tem que ser contínua. Algumas coisas que Deus fala com a gente também são coisas que são manutenção, são contínuas. Você não limpa a sua casa uma vez no ano. Eu espero que não. Você não faz faxina uma vez por semestre. É uma coisa que você faz sempre. Por quê? Porque é uma coisa importante. Gente, conversas importantes a gente não tem uma vez por ano. A gente tem de forma contínua. Por quê? Porque é manutenção, é faxina. Existem diálogos que na nossa família precisam ser como uma faxina. Sabe, todo mês, toda semana a gente senta para conversar assuntos difíceis, assuntos delicados. Então é uma coisa que é contínua e leva tempo para a gente estabelecer essa confiança. E também, ele falou aqui sobre Timóteo, né? Que daí me lembra muito da relação de Paulo com Timóteo, que é o discipulador e o discípulo. E às vezes, trazendo também para a família espiritual, a gente acha que aquele discípulo nunca vai dar certo, né? Que sempre, tipo assim, a gente já conversou com ele 1000 vezes e tal. A gente tem muita essa experiência com os adolescentes também, né? A gente conversou 1000 vezes, aí ele vem chorando, a gente fala a mesma coisa, vai. Aí ele volta de novo chorando sobre o mesmo assunto. Mas é contínuo. E sempre tem aquele momento que ele fala assim, nossa, por que você não me avisou e tal. E a gente, tipo, não te avisei. Mas é o que ele disse, né, que o pastor tinha falado. Nunca diga para a pessoa que você avisou, né, porque isso gera uma barreira no coração. Mas a gente precisa entender que é contínuo. A vida cristã, ela é contínua. Por isso que ela não é fácil, porque a nossa tendência como seres humanos é fazer uma coisa e achar que aquilo nunca mais a gente vai ter que fazer de novo. Mas é contínuo, é constante. Então a gente precisa ter essas atenções. E para seguir um pouco, para a gente construir mesmo e finalizar aqui, um lar seguro e de aceitação. Primeiro perdoe aqueles que te feriram dentro de casa. Esse ponto é muito forte, né? Ele gera uma balançada nas pessoas, porque muitas vezes a falta de comunicação é a falta de honra, e a falta de honra gera a falta de perdão. E gente, amar, guarda isso no seu coração, amar é se permitir ser ferido. Se uma pessoa que não me conhece falar mal de mim, não estou nem aí. Agora, se o meu irmão, que eu amo, ele fala mal de mim, me machuca. Por quê? Porque quando eu amo, eu abaixo as minhas defesas. Sabe qual é o problema da ferida? Porque ela sobe a nossa defesa. Então, a pessoa ferida, ela sempre quer brigar, ela sempre quer discutir. Por quê? Porque ela não está aberta para amar. Se na nossa casa a gente estiver muito ferido, a gente nunca vai conseguir viver um ambiente de amor. Sabe, amar é se permitir ser ferido, mas também é se permitir ser abençoado. Nessa igreja a gente não pode ter entre nós e entre a nossa família biológica também muros. Sabe, gente, as pessoas vão te machucar, as pessoas vão te ferir, mas o nosso chamado como cristãos é amar como se a gente nunca tivesse sido ferido. Sabe, o que Jesus fez? Eu te perdoo. E Jesus não fala assim, lembra aquela vez, 10 anos atrás que você fez isso, aquilo? Gente, isso é coisa de quem não perdoa. Quando a gente ama, a pessoa pode até vacilar de novo, mas a gente perdoa e a gente escolhe amar mais uma vez. Então que a gente possa viver a nossa família com a nossa defesa baixa mesmo. Amar é se permitir ser ferido, mas também é se permitir ser abençoado pelas pessoas. Amém? Amém. E aí traz alguns pontos bem rápidos, né? Por que a gente tem que perdoar? O Elton já falou. Porque Deus já me perdoou, porque o ressentimento é um veneno contra eu mesmo, né? E porque eu precisarei do perdão deles no futuro. Isso é muito forte também. E o segundo ponto é como fazer e construir essa família com um lar seguro e de aceitação. Faça reparos com aqueles que você já feriu em sua família. Então, primeiro é você perdoar e o outro é você pedir perdão, é você se posicionar. Isso tem muito a ver, a gente acha que tipo, não, é porque eu sou cabeça dura, porque é difícil, porque essa pessoa me magoou, mas muitas vezes é o orgulho, sabe? Vocês têm aqui 30 semanas? E sim, então,
Meu nome é Raquel. Sou uma filha amada de Deus, lutando contra o orgulho. E eu acho que uma das coisas que mais me atrapalha hoje em dia é a questão do orgulho. Não das coisas que eu faço, mas dessa questão de ter que pedir perdão. Como eu sou muito perfeccionista, quando eu erro, eu fico tipo, mas não é bem assim, não é bem assim. E eu tenho muita dificuldade de pedir perdão. Tipo assim, o Elton ele já sabe, já tá enferrujado. Eu falo, desculpa por aquela coisa dele. Nossa, finalmente ela pediu perdão, mas eu fiz isso, por isso, isso e isso. Meio que tentando justificar o que eu errei. Mas isso é errado, isso é orgulhoso, sabe? Tipo, isso te afasta da pessoa. Porque a pessoa fala assim, ela nunca vai admitir que tá errada, ela nunca vai pedir perdão. E isso vai separando as pessoas. Então a gente tem que abrir mão do nosso orgulho para viver em harmonia com a nossa família. Às vezes, a gente não consegue sentar na mesa por conta do nosso orgulho, né? Então, tinha muitas vezes que eu sentava na mesa da minha família e eu não conseguia, tipo, quando eles iam falar alguma coisa sobre mim, tipo, nossa, eu acho que você precisa melhorar nisso e tal. Eu ficava com o coração fechado, com o coração duro, porque não, eu não preciso melhorar em nada e tal. Eu sabia que eu precisava melhorar, mas eu tinha esse perfeccionismo de tipo, não, claro que não e tudo mais. Mas isso foi me afastando, foi endurecendo o meu coração. Então, a gente precisa entender isso. Então, revelar a ferida que está no nosso coração, liberar os nossos ofensores, o que é muito difícil, e trocar a dor pela paz de Deus. Amém? Colossenses 3,15 fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Que ele fala assim, que a paz seja o juiz. A dor não é o juiz, a ferida não é o juiz. Mas o que a outra pessoa fez, eu vou fazer isso. Não, mas o que fulano falou, eu vou falar isso. A paz é o juiz. A gente não toma decisões a partir de um lugar de medo. Nós tomamos decisões a partir do amor, a partir da paz. Quando a gente começou a namorar e tal, eu falei uma coisa para Raquel que Deus sempre fala muito comigo. Ele fala assim, desde que eu sou mais novo assim, eu vivo muito pensando nisso. A gente só existem dois sentimentos ou duas emoções que são fortes o suficiente para fazer você se mover. Só existem duas emoções que são fortes o bastante para fazer você se movimentar de alguma forma. Então, tudo que você faz, ou vai ser movido por medo, ou vai ser movido por amor. Tudo que você faz. Então, quando você peca, é medo. Medo de quê? Medo, talvez, de não confiar que Deus realmente é bom. Por que a gente peca? Porque a gente acredita que o pecado vai nos entregar aquilo que Deus nunca vai entregar. A verdade é essa. Por que a gente peca? Porque a gente acha que o que o diabo tem, Deus não tem. Então é medo de não ter algo. Quando a gente briga com alguém, não, eu fiquei com raiva. Na verdade você ficou com medo daquela pessoa colocar um dedo numa ferida sua, aí você ficou com raiva. Então, todas as decisões partidas no medo. Sabe, tipo assim, quem vai na academia, Raquel ama academia, eu odeio academia, entendeu? Mas a gente vai junto. Mas assim, tem gente que vai na academia por quê? Porque quer ter um corpo saudável, amém, legal, amor. Agora, vai ver a pessoa que é desesperada pela academia, a pessoa que tem medo, sabe, medo de perder a mão. Não, eu tenho medo porque quando eu era criança me zoavam na escola, agora eu tenho muito medo de engordar, medo de emagrecer muito e tal. Decisões tomadas no medo, elas não levam a gente para um lugar de equilíbrio, elas não levam a gente para um lugar saudável. Então, se a gente tem uma família que todas as nossas decisões são decisões tomadas a partir do medo, a gente nunca vai ter uma família saudável. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero que meu pai descubra. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu não quero que meu pai, que meu filho veja que... Gente, isso aí vai fazer com que a nossa família seja cada vez mais distante. Agora, uma decisão tomada no amor. Isso aqui que eu faço, eu quero que minha família veja. Eu quero que minha família aprove. Eu quero que minha família saiba. Sabe, isso é muito comum nos adolescentes. Gente, quando eu era adolescente, por mais que a gente cresceu na igreja, tudo mais, eu estudei na escola das cabeçadas, né? Que o pastor falou aqui de manhã. Eu errei em muitas áreas da minha vida. Principalmente na área de relacionamentos, de amizade, de relacionamentos mesmo. E aí eu lembro que quando eu comecei a me relacionar da forma certa, que eu comecei a andar com Jesus e tal, tinha coisas que eu não falava com os meus pais, mesmo sendo a coisa certa. Por quê? Porque eu estava tão acostumado a viver baseado no medo, tipo assim, se meu pai descobrir o que ele vai fazer, se minha mãe descobrir o que ela vai fazer, que quando eu comecei a fazer a coisa certa, o automático para mim era viver baseado no medo.
medo de Deus, medo das pessoas. Sabe, Deus, quando a gente aceita Jesus, o trabalho é a gente aprender a viver baseado no amor. É difícil para nós aprender que nós somos amados por Deus. É difícil para nós tomar decisões baseadas em sermos filhos que são amados, né? Então a gente precisa aprender a sair desse lugar de medo, na nossa casa, na nossa família. Sair desse lugar de a pessoa vai me ferir, a pessoa me feriu. Não interessa, você é perdoado, você é amado, você é curado. Então você derrama amor, você derrama perdão e você derrama cura. Amém? Faz sentido? Jó 11, 13 e 16 fala assim: faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus, ore sinceramente a Ele e deixe de lado todos os seus pecados e injustiças. Então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida, os seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. É muito comum, igual a Raquel falou, a gente colocar a sujeira debaixo do tapete quando a gente fala de família, né? Não, a gente não se fala tanto, mas a gente está junto. Não, a gente não conversa, mas a gente está junto. A gente não se olha, mas a gente está junto. Gente, o propósito de Deus não é que a sua família seja um ambiente onde você suporta o outro. O propósito de Deus é que a sua família seja um ambiente onde vocês amem uns aos outros. Então fala de amor. E para a gente amar, a gente precisa tirar a sujeira debaixo do tapete. Tem uma história que eu gosto e a gente já quer encerrar com ela. É a história de um homem que comprou uma casa. Esse homem tinha uma casa que ele gostava muito, ele achava a casa linda, ela tinha uma localização perfeita, e ele queria muito morar naquela casa, só tinha um porém, o dono daquela casa não queria vender, e ela era muito cara, e ele ficou, todo dia ele passava lá e falava assim: ô, vende essa casa para mim, vende essa casa para mim, faz um preço legal, vende essa casa para mim. Aí o antigo dono, o dono da casa ficou: cara chato meu, não sai do meu pé e tal, quer saber, tive uma ideia. Aí o dono da casa veio e falou assim: ó, vou vender a casa para você com uma condição. Vou fazer um preço mega especial, mas a casa vai ser toda sua. Mas tem um prego pendurado na sala, e aquele prego você não pode tirar, porque aquele prego é meu. A casa toda é sua, mas aquele prego é meu, e eu vou te vender a casa num preço muito barato. Aí o cara falou: uai, glória a Deus, vamos embora. A casa barata, vou ter a casa, você vai ficar com um prego? Tanto faz, vamos embora. Comprou a casa. Aí foi morar na casa, começou a morar na casa e tal. Aí o antigo dono voltou. Falou assim: meu, então, queria voltar, queria comprar a casa de novo. Ele falou assim: não, agora eu não vou vender não. Foi mais esforço para eu comprar, agora eu vou vender a casa para você? Nunca, sai fora. E aí o antigo dono falou assim: ó, então tá bom. Ele foi na rua, tinha um cachorro morto na rua. Ele pegou o cachorro morto, calma que eu vou chegar em algum lugar, amor, calma aí. Ele pegou o cachorro morto, entrou na casa do cara, pendurou o cachorro no prego da sala. O cara falou: oh, isso aqui é minha casa, mas esse prego é meu, e nele eu penduro o que eu quiser. E aí naquele prego tinha um cachorro morto, e o cara não podia tirar. E aí a casa começou a feder, começou a ficar aquele ambiente horrível, aquele cachorro. O que o cara teve que fazer? Teve que vender a casa de volta para o antigo dono. Nada a ver essa história. O que o El está falando? Gente, às vezes a gente vem para Jesus e a casa vira dele, mas tem um prego que a gente deixa na mão do antigo dono. E às vezes esse prego é o relacionamento com a nossa família. Talvez alguém que você não converse, alguém que você não reata um relacionamento. É uma ponte que se quebrou e você fala assim: não, a casa é minha, a casa é de Jesus. Aquele prego ali Jesus não toca. Gente, é questão de tempo até o diabo vir colocar um cachorro morto nesse prego, e daqui a pouco vai estragar todo o seu relacionamento com Jesus. Não tem como a gente vir para Jesus e deixar o prego com o antigo dono. Não tem como a gente ganhar a nossa família para Deus se a gente não entregar o prego para Ele. Não tem como a gente: a minha família é de Jesus, família para sempre, mas aquele prego deixa Jesus, deixa quieto. Aquele parente deixa quieto. Aquele pedido de perdão, esquece. Confessar aquele pecado, esquece. Gente, se você deixar o prego na mão do antigo dono, daqui a pouco ele vem e ele vai pegar a casa de volta para ele. Ou a sua família é toda de Deus para sempre, ou ela ainda tem um pouco e ela é toda do antigo dono para sempre. Então a gente precisa entender a luz. Então a gente está conversando aqui sobre ter um lugar seguro, ter um lugar de aceitação. Isso parte de nós. Será que existe no nosso coração
Será que existe na nossa casa algum assunto que não foi conversado? Talvez existe dentro de você alguma coisa que nunca foi falada. Talvez existe dentro de você alguma coisa que nunca foi confessada. Talvez existe um relacionamento que foi quebrado há anos atrás e até hoje ele não foi restaurado. Talvez por causa de política, talvez por conta de discussões que são tão bobas, relacionadas à importância, comparadas com a importância da família na nossa vida. Meu irmão, não deixe o diabo ter o controle de um prego na sua casa. Não deixe o diabo ter controle de algo da sua vida, de um pecado não confessado, sabe, de um pedido de perdão que nunca foi feito, sabe, de compartilhar algo no seu coração. Sabe o que a gente tem visto hoje? Várias pessoas que se divorciam depois de anos de casado por conta de um problema que aconteceu no começo do casamento. Por quê? Porque ficou em silêncio, ficou quieto, deixou aquele prego ali, depois de um tempo virou insuportável o fedor do cachorro morto. Qual que é a solução? Joga esse prego fora, tira o cachorro morto, deixa Jesus colocar um quadro lindo na parede da sua casa, deixa Jesus enfeitar a sua casa, mas não deixe o diabo ter controle sobre o que é pendurado lá. Amém? Amém. E para encerrar também, queria trazer uma coisa que veio agora no meu coração sobre que às vezes você está falando isso, mas você não tem uma família muito grande, ou às vezes a sua família, muitos já faleceram, você se sente sozinho, eu não sei qual é a sua realidade, né? Na minha família, eu tenho, nós quatro, a gente é em quatro, né, que são os meus pais e a minha irmã. E a gente nunca teve uma relação com os nossos avós direito, porque eles sempre foram muito difíceis emocionalmente. Os quatro já faleceram. A minha mãe é filha única, então eu não tenho tia nem primos. E o meu pai tem um irmão e uma irmã, e os dois também são bem complicados. Então a gente cresceu só a gente, tipo assim, 3 pessoas. Natal, tudo era a gente. Até que com o passar do tempo a gente começou a ser muito acolhido pela igreja, sabe? E aí tem pessoas ali na igreja que eu considero mesmo, tipo, como os meus tios, os meus sobrinhos, primos, que vai crescer na família, né? E é muito incrível, assim, que a gente vai em algumas igrejas e a gente vê o quanto é uma família, né? Mas aqui a gente sente isso muito forte mesmo. Parece que a gente conhece vocês há muito tempo, assim, sabe? E eu acho que é uma unção especial, sabe? Eu falo muito isso, porque tem muita gente que fala assim, ah, não, a igreja, eles só estão aí pelo seu dinheiro, eles só estão aí para números, mas não é isso, sabe? Eu posso provar que, assim, na igreja da cidade, que tem 15 mil pessoas, assim, eu me sinto parte, sabe? E aqui, a gente se sente assim, sabe? Então, às vezes, você não tem a família biológica, mas a família espiritual está aqui, né? Então, quando a gente fez o nosso casamento, tinha um parente da família biológica, que era a minha tia, com a família dela. E o resto era só a igreja. E assim, a minha tia, ela veio nesse momento especial, mas ela não sabe tudo que eu vivi, ela nem conhecia o Elton direito, mas a família e a igreja conhecia, sabe? Então, gente, não percam esse coração de família, porque tem muitas pessoas que estão sozinhas, e é o que a gente falou. O Ian, que deu testemunho aqui, que ele falou que não tinha contato com o pai e tudo mais, ele também é isso, tipo assim, ele é acolhido pela igreja, basicamente, né? E ele é um dos nossos líderes do Volts, assim, e como ele tem um coração muito, muito incrível. E a gente foi cuidando dele desde pequeno, assim, né? E é muito bom ver esse acolhimento que a família tem. Então, não desista da igreja, não desista. A família tem altos e baixos, tem problemas, pessoas erram, mas continue, porque o que vai prevalecer é a igreja, é a família. É isso. Amém. 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 Você recebe essa palavra? Amém. Eu queria orar por você. Que você tenha essa certeza para tudo que você fala para Deus. Mas eu não tive, Deus fala, mas eu te dou. Mas eu não tive um pai que me ama, mas eu sou o pai que te ama. Mas eu não tive uma família que me acolheu, mas eu te dei uma família que te acolhe, a igreja. Então que você possa ter essa certeza. Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, eu queria orar por você. Sabe que nesse momento talvez você sente isso mesmo, sabe? Talvez no seu coração tem conversas que nunca foram feitas e você sabe que precisam ser. Talvez tem coisas do seu passado, do passado da sua família que tem rondado a sua mente, e o diabo tem usado isso para tirar a sua paz. Sabe, ele tem usado isso para colocar mentiras na sua cabeça, no seu coração. Não permita que isso aconteça. Traz para a luz. A sua casa, a sua família pertencem a Deus. Então entrega 100%.
Se talvez você precisa pedir perdão para alguém que não está mais aqui, alguém que você não tem contato, alguém que você tem a igreja, sabe, você tem uma cobertura, uma família, você não está sozinho. A família é a base, a família é o alicerce. Amém, Senhor, muito obrigado por cada um que está aqui, por cada família que está aqui, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz com que o solitário viva em família. Muito obrigado por cada família biológica, obrigado por essa família espiritual. Obrigado, Pai, por essa cobertura. Deus, nós temos a certeza de que nós não caminhamos sozinhos. Eu oro, Pai, porque talvez muitas famílias aqui tenham tido problemas na comunicação, nos relacionamentos, Pai, mas sabemos que o desejo do Senhor é que a família seja um lugar de aceitação, um lugar seguro. Deus, se tem alguém aqui que se sente rejeitado, se tem alguém aqui que sente que não é validado em casa, Pai, que nessa tarde, nesse começo de noite, o Senhor possa vir com o seu amor, com a sua validação. Deus, se há algo que nós não recebemos da nossa família biológica, Pai, o Senhor tem isso em abundância para derramar na nossa família espiritual. Eu oro, Pai, por relacionamentos que foram quebrados, eu oro para que sejam restaurados. Eu oro, Pai, por conversas difíceis, Pai, que o Senhor dê aos seus filhos coragem. Deus, se tem um perdão que precisa ser lançado, se tem um pedido de perdão que precisa ser feito, Pai, que o Senhor nos dê coragem. Deus, que o nosso desejo de agradar ao Senhor seja maior que o nosso orgulho, que o nosso desejo de ter uma família abençoada seja maior que o nosso orgulho, Pai. Deus, e que nessa tarde, a partir dessa conferência, o Senhor possa virar o coração dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, o nosso coração alinhado com o seu, Deus. Pai, nós sabemos que essa não é só uma conferência com pregações e algo comum, mas é uma conferência onde o Senhor está gerando algo novo no coração de cada família, no coração dessa família espiritual. Então oro, Pai, porque esse também é um ambiente seguro, é um ambiente de aceitação. Deus, que o Senhor coloque no nosso coração a certeza, a convicção de que nós somos perdoados por um Pai que nos ama, e que a gente possa derramar também na nossa casa um perdão e o amor que nós recebemos do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplaude ao Senhor no seu lugar.